Olá, uma poesia marcada pelo tom da geração beat. José Carlos Vieira, nosso entrevistado de hoje, busca no movimento poético americano a base para um trabalho onde a paixão, mais que o amor, tem espaço e voz, e partindo do senso autodestrutivo da geração, cultiva uma vida que respira em Bachot, Drummond e Cabral. Na dica de leituras, o humor e o lirismo das crônicas. A gente lê Resenha Esportiva de Nelson Mota e Cidade, de Sidney Vanderlei. Leituras conversa agora com José Carlos Vieira. Vamos falar dos seus poemas, né? Poemas de paixão e coisas parecidas, né? O livro ele começa de uma maneira interessante, que é esse poema feito em história de quadrinho e que narra uma história trágica da morte de um poeta, né? Quer dizer, como é que surge a ideia de você trabalhar o visual também junto com o poético? Ao produzir esse poema, que é um poema que tem 5 páginas aí dentro também, eu quis fazer uma homenagem a um poeta que eu sempre gostei e pouco conhecido no Brasil, apesar da fama dele nos Estados Unidos, que é o Charles Bukowski, que é um poeta profundo, um poeta que até hoje se estuda, né? E eu quis fazer essa homenagem a esse Bukowski, essa vida desregada, essa vida boêmia, né? E eu também estava com a pressão muito alta e fiz essa homenagem a ele, né? Depois de produzir esse poema, quer dizer, eu percebi que tinha muita imagem nesses versos. Aí resolvi convidar um cartunista, um ilustrador lá do Correio Brasiliense, que é um Kleber Salles, que é um artista plástico também, para ele produzir essa história em quadrinho. E deu muito certo, ficou melhor que o poema. Agora, o seu poema eles têm um diálogo muito profundo com essa geração que não é mais a geração beat, né? É algo que vem além, né? Quer dizer, que é uma geração mais anárquica ainda, né? Consegue ser libertária, que né? eu diria. Do Bukowski, né? Que vem de uma tradição americana desde o Walt Whitman, né? Quer dizer, como é que isso entra na sua literatura também? Essa estética, né? Quando eu comecei a escrever poesia, aos 16 anos, foi o meu primeiro livro, mimeógrafo, muito bacana. Eu já lia esses autores, mas também lia os autores brasileiros, né, os modernistas. Gosto muito do Drummond, gosto muito do Manuel Bandeira, aprecio o trabalho dele. E o que eu gostava mais na juventude dos anos 1970 era esse poema libertário, né, de você romper com tradições, romper com formalismos. Então eu tentei sempre ir por esse caminho, que era uma forma de fazer a poesia sem gravata, fazer a poesia viva, uma poesia do cotidiano das pessoas, não uma poesia parada numa estante ou num blog de cultura, entre aspas, né? Então uma poesia que seja do dia a dia, poesia que a pessoa possa ler a qualquer momento, sem discutir, sentir, né? Esse sempre foi, desde os 16 anos até agora, é o meu foco. É trazer a poesia para dentro da vida da pessoa. Trazer poesia para o dia a dia, trazer poesia para a rua, para conversar, né? É um pouco complicado. Você vê, hoje em dia, as pessoas não têm tempo para poesia. Né? Isso é complicado. Mas tem uns movimentos que são bem interessantes, né? Assim, de divulgação da poesia, e que já vem dessa época, né? Nessa época surgiram 2 poetas que são emblemáticos desse período dos anos 70, que é o Leminski e o Torquato Neto, que você faz, inclusive, a homenagem aqui ao Torquato, né? Mas eu percebo muito na sua poesia exatamente a presença deles, né? Curiosamente, o formalismo, um certo formalismo, um certo cuidado maior com a palavra que tinha o Torquato e um certo tom anárquico do Leminski, né? Quer dizer, a sua poesia também transita aí por esses 2 meandros, né? Quer dizer, também como é isso na sua poesia? Sim, eu rendo homenagens a ele, né? Eu acho que até hoje eu convivo com eles no meu dia a dia, numa mesa de bar, numa conversa, tem sempre um Leminski na cabeça, tem sempre um Matsuo Bashō,
um haikai japonês de 1500, 1600, por aí, de 1500. Né? São escritores que estão no meu dia a dia. É isso que eu penso na poesia. Né? Não para você recitá-los, declamá-los num sarau, num evento. Não, ele está no nosso dia a dia, como Torquato. Então eu tento sempre homenageá-los também em algum momento nos meus livros. Né? Porque eu acho que tanto Torquato também, com a sua rebeldia, e o Leminski com a sua anarquia dirigida, né, influenciou muito a minha geração. Os dois são dois grandes nomes da nossa literatura. Né? Pena que foram embora muito cedo. O Leminski, inclusive, com um aspecto que pouco se fala nele, aliás, dois aspectos curiosos do Leminski. O Leminski era um grande intelectual. Escreveu, inclusive, escreveu uma biografia do Bachot, que é maravilhosa. Sim, né? Um livro, aquele Encantos Radicais, que depois foi publicado no Vida, né? Nas 4 biografias que ele escreveu. Mas era um cara muito bem-humorado. A Alice Ruiz conta muito disso, desse certo humor que terminou sendo um pouco confundido, né? no próprio Leminski. Você escreve uma coluna de humor, mas os seus poemas se libertam do humor quando tá escrevido. A não ser alguns momentos nos radicais que você brinca, né? Algumas brincadeiras, né? Mas como é essa relação do humor com a sua poesia também? O humor, essa minha coluna que eu tenho no Correio Brasiliense, ela é uma relação, é um estado de espírito. Não estou ali para contar uma piada, eu estou ali só para ver o mundo de uma forma diferente, com uma lente diferente, né? E como os meus versos também. Eu tento colocá-los em livro, mas uma percepção minha, um olhar meu que tem um pouco de humor, ou de, não sei, a profundidade da alma humana, assim, um estado de espírito. Quer dizer, quando eu leio meus versos ou leio uma coluna, eu falo, pô, mas como eu sou feliz. Né? Uma coisa assim bacana, né? Isso é uma coisa íntima. Né? Eu sempre vejo a minha literatura, o meu texto, dessa forma, além da piada, mas como foi um estado de espírito. Né? Mas os seus poemas, o humor do poema, ele tem muito... um diálogo muito grande com o humor dos modernistas mesmo, do pessoal de Oswald de Andrade. Chegamos até o nosso amigo Mário Quintana. Mário Quintana, né? É um grande mestre. O Mário Quintana era gênio nisso, né? A criação das frases dele, né? Lembro de uma história que se conta dele, que uma mulher o encontra na rua e começa a abraçá-lo. Diz, quem é essa? Diz, é uma desconhecida muito íntima. A gente, jornalista, tem muito disso, né? Essa sutileza da palavra que é o fundamental na poesia, então. É isso. É a grande chave. É desconstruir, às vezes, desconstruir é uma palavra, né? O nosso amigo, também um grande mestre nosso, o Manuel de Barros, faz isso muito bem. A forma de desconstruir, dar uma outra roupagem para uma palavra, né? Criar palavras também, ressuscitar palavras que já se foram, né? O Manuel de Barros tem um exemplo que eu acho perfeito disso, da concisão da coisa, né? Ele tem um poema dele que ele diz, uma única frase do poema, né? O meu avô ampliava solidões. Quer dizer, isso é que é o profundo da poesia, né? Quer dizer, agora, chegar a esse nível, chegar a isso, é também uma coisa muito difícil, de muito trabalho, né? Quer dizer, como é que você caminha nessa direção? É um exercício, né? A gente tem um exercício da literatura, do olhar, da percepção, né? Então, como domingo passado, eu estava no Eixão indo para o trabalho, quando eu vi um carro alegórico quebrado, me deu uma melancolia. Um carro alegórico quebrado, não existe uma coisa mais poética do que um carro alegórico. Ele não vai desfilar, ele está quebrado, né? Aí me deu uma melancolia, escrevi um poema. E uma coisa muito bacana hoje em dia, que são as redes sociais. Você joga um verso, é muito bacana a repercussão disso, né? A gente tem isso agora, né? Antigamente não tinha. Normalmente a poesia ia para a gaveta, né? Depois de algum tempo você selecionaria lá e jogaria no livro. Agora não precisa, você joga a poesia a qualquer momento. Agora, como é isso, essa relação com a internet, né? Porque a internet ela tem uma certa urgência, né? Você acaba... talvez o poema não passe pela aquela... Não sequer a lapidação exagerada de um Bandeira, né?
Ele era menino e numa sala uma professora falou em Passarga, daí ele ficou, vamos embora para Passarga. 30 anos depois escreveu o poema. Quer dizer, essa urgência que a internet exige, né? Quer dizer, você joga o poema e depois, quando você rever esse poema? Aí é outro mecanismo, né? Da lapidação, como você falou. Mas primeiro a inspiração, primeiro o susto, primeiro a surpresa. Isso também é muito bacana. Isso faz parte da poesia. Lógico, depois você pode prepará-lo, mas às vezes ele sai por si. Né? Lógico, a gente tem o João Cabral de Melo Neto, demorava 7 anos para fazer um poema, escrever um poema. Né? Isso faz parte também da ebulição criativa. Né? Então, eu uso agora a internet como uma grande parceira. No início, eu estava um pouco receoso com a internet, achando que ela ia vulgarizar muito a comunicação. Fiz até um poema que se chama Amor por E-mail é meio amor. Né? Que você se distancia das pessoas, né? Você fica, não tem, é uma outra pessoa também atrás do computador. Às vezes não é você. Tem isso também, esse efeito colateral da internet, né? Você se coloca ali como uma pessoa que você não é. E a outra pessoa também, quer dizer, fica um jogo de falsidades também, às vezes, né? Por isso que eu chamo como efeito colateral. Mas, de modo geral, a internet é uma grande parceira de quem escreve. Eu acho que o livro está muito caminhando para isso. O impresso está... Né, o peso que tem, assim, você quando viaja para o exterior, algum lugar, você vai comprar livro, você vem com uma bagagem absurda. Agora você tem num iPad, numa plataformazinha qualquer, você tem uma biblioteca que você pode ler. É lógico que para a nossa geração é complicado, porque a nossa geração gosta de ver o número da página, de sentir o cheiro do livro, pegar no livro, mas eu acho que para a geração dos meus filhos não tem caminho. Esse é o caminho. Fico preocupado que eu tenho uma boa quantidade de livros lá em casa. Então, eu também. Agora, o seu poema, ele embora tenha todo esse diálogo com a tradição, com uma certa evolução da poesia brasileira, ele acaba indo para a internet, como você fala, como uma parceria, né? E a reação do público a isso, né? Quer dizer, de certa forma, a reação do público que lê seus poemas na internet interfere no seu trabalho como poeta? Às vezes, sim, que a internet também deixa de ser um meio de avaliação, né? Um poema, quando ele é bem avaliado, as pessoas aprovam, não aprovam, deixam de aprovar, ou comentam, não gostei. Eu acho isso muito, muito saudável, né? Que a poesia fica viva, né? Ela se transforma com a ajuda das pessoas também, né? Isso eu acho muito bacana. Você fala de poemas de paixão, não são poemas de amor, então, né? Não. É um livro Há uma diferença sutil nisso que você salienta muito no livro. Como é isso também? Um poeta é um apaixonado. Isso aí, eu sou da velha geração e me apaixono 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia. E quis render homenagem às minhas paixões que eu tive, às utopias amorosas, né, que a gente sempre tem, que é saudável, muito bacana. E quis fazer um livro com um tempero mais erótico, vamos dizer assim. Né, e saiu esse livro. Tanto é que tem a parte do Zé Carlos de sempre, o poeta que busca essa homenagem ao dia a dia e tudo mais, mas tem também esses poemas para essas pessoas com quem eu me apaixonei, entre aspas, né? Então é uma forma de você render uma homenagem a esse público e também de você tentar buscar um outro caminho. E há também uma coisa muito sutil no livro, que essas paixões, ela não necessariamente só pela mulher, né? Mas pelos momentos, né? Quer dizer, me pareceu muito isso, né? Quer dizer, o registro do momento, de forma poética, é como também uma referência a uma espécie de paixão também. Ou até do não momento. Quer dizer, nem tudo eu vivi, mas eu sonhei, né? Mas eu pensei. Em algum momento eu tive essa boa sensação, né? De render homenagem a alguma pessoa ou algum momento. Agora, a gente está falando assim, exatamente dessas relações com momentos e com pessoas. Há também, além
das homenagens literárias, né? A homenagem a amigos, ao próprio Jorge Ferreira, que foi um grande amigo seu, né? Quer dizer, também como é que se processa esse tipo de relação, dessa apologia quase em amizade que você faz no livro também, como uma forma de paixão também, Sim. né? Eu vejo, como eu lhe falei, é de render homenagem. Eu acho que esses amigos que estão aí, tanto o Jorge Ferreira, que foi um grande amigo, grande poeta, né, que a nossa relação é uma relação poética, né, e fraternal, quanto um outro poeta chamado Pezão, Francisco Morajola, um poeta paraibano, que foi embora muito cedo também. Então eu sempre tento não esquecê-los. Não é? Como eu falo, como não esqueço Leminski, como não esqueço Drummond, esses poetas da cidade, as pessoas que veem o mundo de uma forma diferente, eu sempre tento render homenagem. Né? Por isso que eu faço questão de escrever um poema para eles e publicar. Há uma diferença aí curiosa, porque o Pezão, eu lembro dele, um poeta anárquico, ali nos bares, vendendo os livros de mimeógrafo, fazendo os recitais, né, e tal. Muito próximo à cultura popular, ele tinha... Total. Né, muito chegado a isso. E o Jorge, embora ele tivesse um apelo popular na sua poesia, era uma poesia de saudade, né? Era uma poesia muito marcada pela lembrança, né? Um peso mineiro, como eu falo, aquela ancestralidade mineira que sempre aflorava na poesia dele. Você tem razão. Quer dizer, eram dois poetas antagônicos, né, quase, né? Como é homenageá-los assim também no mesmo momento. Então, como eu falo, às vezes eles se unem, né? Nessa forma de ver a vida diferente. Isso que eu tento focar, não é? A forma de você ver o mundo diferente. Esses dois tão distantes, mas eles estavam unidos nessa lente da poesia, na forma de mostrar que o mundo também pode ser diferente, né, dessa rotina, desse cotidiano que tanto prejudica a gente, né? Você trabalha também muito com o haikai, que é uma forma curiosa de poesia, o Basho, que seria o grande sistematizador do haikai, mas que tornou-se uma tradição a partir dos anos 70, no Ocidente, sobretudo, né? Quer dizer, embora seja uma poesia secular, nipônica, né? Ele se torna muito popular e ele chega renovado, de certa forma, a partir das experiências do próprio Leminski e da Alice Ruiz, né? A esposa do Leminski. Quer dizer, como é o seu haikai também? Como é esse trabalho de haikai que você faz? O Jorge Luiz Borges tem o Aleph, que ele fala do peso de um cubo na mão, que ele não conseguia levantar. Às vezes um poema, um haikai, é esse peso. Ele é tão minúsculo, mas tão profundo, que começa a mexer na sua alma, na sua essência. Como é que pode, com 3 versos, o cara dizer isso? E é um exercício difícil, né? É o exercício também do leitor. Né? O haikai te possibilita isso. Isso eu acho bacana. Você escrever um verso pequeno e falar muito, como um que eu fiz. Das coisas que eu tenho medo, você é a única que não desisto. É simples, leve, né? Para você é só poesia, para mim é vida. Então são coisas que com pouca palavra, com poucos versos, você consegue dizer alguma coisa gigantesca, né? Que toca na alma. Isso é muito difícil. Aquela história que a gente estava falando da lapidação, né? Do exercício da lapidação. E a poesia, então, para você, quer dizer, o Ferreira Goulart tem uma definição que eu acho ótima, né? Ele disse que a poesia nasce do espanto. Né? Então, tem que ter aquele espanto inicial para, a partir do espanto, a gente faz a poesia. Quer dizer, você já falou um pouco desse espanto, né, também, e a lapidação, como é que você faz? Como é que é esse trabalho de carpintaria? Vem aquela explosão, aquela forma, não tem que escrever um poema sobre isso, é muito bacana. Ele fica na cabeça. Você entra numa redação de jornal, escreve, passa o dia, fecha um caderno, mas o poema está ali, querendo sair. Que hora que a gente vai começar a trabalhar? Né? Então, de repente, você está no computador, você está em casa, você está numa caneta, ele começa a sair. E depois disso, você deixa... Esse é o meu método, né? Eu deixo ele ali decantando, às vezes, eu jogo na internet e depois eu vou trabalhando. Agora sim, agora a gente vai conversar. Poema e poeta. Então, o que a gente quer, né, disso aqui?
E a gente vai trabalhando. Ah, deu certo? Não deu, essa palavra não dá. E a gente vai nessa oficinazinha mental e amorosa, né? Com relação à palavra. A organização de um livro de poemas é uma coisa também sempre curiosa, né? Porque, quer dizer, como é que se faz a unidade de um livro de poemas? Uhum. No início era mais anárquico, né? No início as coisas eram jogadas, né? Era muita explosão, juventude, tudo mais. Agora você planeja um livro, né? Você seleciona, você sabe o perfil da pessoa que, graças à internet ou a conversas, você sabe o perfil da pessoa que você quer atingir, que você quer chegar. E aí, a partir disso, você começa a hierarquizar os seus versos, os seus poemas, né, de uma forma que a pessoa possa viajar numa viagem que você sugeriu, né? E esse livro é um livro maduro nesse sentido. É um livro resolvido nesse sentido, né? Tanto para as paixões e para as coisas parecidas, como coloca no livro. Agora, parece que no livro você fez quase que digamos assim, um apanhado geral de sua trajetória poética, Sim. não é? Quer dizer, houve essa intenção também? Sim, eu me reafirmei. Isso é muito bacana, né? Porque você, na juventude, você ainda fica querendo, o que eu vou ser, o que eu quero ser como poeta. Aí você vê que, ao ler os seus versos, você vê uma unidade, né, nos seus livros, uma unidade na forma de ver a vida, e você chega com uma maturidade, você consegue fazer um livro mais sóbrio e que continua sendo você, que é fundamental. Né? Que a poesia ela tem que ser você, né? Não tem como você fingir. Um poeta não pode fingir, né? Uhum. Exceto o nosso amigo Fernando Pessoa. O poeta é o fingidor. Mas ele salienta, né? E finge tão completamente que vencedor a dor que deveras sente, né? Então, quer dizer, então, a coisa... a forma, ele está sentindo ali. Ele de certa forma, né? Mesmo que literariamente, ele está sentindo, né? Você continua fazendo poesia, você, quer dizer, um trabalho eu não contínuo, paro, tá? Tem algum projeto, alguma coisa? Eu tenho um projeto de um romance, né? Agora é muito complicado, é um romance infanto-juvenil. É uma história muito bacana de um alter ego que viaja pela Europa no início do século XX, participando de revoluções, de movimentos revolucionários, de intrigas e, ao mesmo tempo, com muitas mulheres. É um super-heróizinho que eu sempre imaginei escrever. Né? Fiz esse esboço desse romance de aventura e, se Deus quiser, a gente vai tentar concluí-lo. Mas é muito complicado. Zé, muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Eu que agradeço. Espero ser convidado outra vez. Ok? Claro. Um grande abraço. O espaço generoso da crônica. Indiscutivelmente, este é o lugar mais democrático da literatura. Nele, tudo cabe, mas é também, por isso, um dos lugares mais difíceis de serem preenchidos. Não raras vezes o vemos atolado em mediocridades ou pretensos ensaios políticos ou existenciais. Crônica é leveza. Sabe disso Nelson Motta, em seu mais novo livro Resenha Esportiva, lançado pela Bem-Virá. O escritor relembra a sua passagem por 7 Copas do Mundo, 2 Olimpíadas e um Pan-Americano. E o que menos se lê é sobre esporte. Nelson participou desses eventos como um apaixonado pelo que de vida gira em torno deles. Mais torcedor que repórter, buscava os fatos que estavam além dos campos e dos ginásios. Naturalmente que deste exercício surgem fofocas e maledicências. Isso, no entanto, é acessório. O bom mesmo é o texto irreverente e inteligente de Nelson Motta. É nele, além das alegrias e do divertimento, estão os sentimentos de dor e frustração que pode gerar uma derrota. Resenha Esportiva, enfim, é um retrato da vida quando se olha de uma arquibancada. Ver a vida em todos os seus aspectos é a função de um cronista, mesmo quando se busca a emoção das existências miúdas, perdidas em universos aparentemente desprovidos de atração. O poeta e cronista Sidney Vanderlei buscou o caminho da infância e da adolescência
para escrever Cidade, lançado pela imprensa oficial de Alagoas. As narrativas giram sobre Viçosa, a cidade alagoana, mas não a cidade real, antes uma comunidade inventada pelas lembranças eletivas do escritor. Neste sentido, o desenho que se tem é de um ambiente lúdico e alegórico, embora real. Sua descrição se enche de emoções risíveis. Não que o autor queira brincar com aquilo que viu, ele somente privilegia uma vivência com uma narrativa marcante, porque ele dedica uma paixão extrema. Cada personagem e cada fato são revividos com os olhos do agradecimento, e mesmo quando rimos deles, o fazemos pelo tanto de alegria que nos traz sua existência. E isso demonstra a força do grande criador, Sidney Vanderlei. A crônica em seu estado de graça maior, resenha esportiva de Nelson Mota e Cidade, de Sidney Vanderlei. O Leituras de hoje fica por aqui e você também pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.